Bom dia, meus amores. Sabemos que nessa semana vamos comemorar a Semana do Trânsito. Ou seja, estamos comemorando a Semana do Trânsito, né? E nossa aula de hoje, nós vamos nos conscientizarmos um pouco sobre o que é a Semana do Trânsito. Então, o que podemos dizer o que é trânsito? Trânsito é todo o movimento de carros, veículos e pessoas de uma rua, certo? Então, vamos lá. Então, ele é formado por quem? Pelos pedestres, certo? Pelos ciclistas e também por motoristas. Então, possamos chamar aqui de trânsito, o movimento de pessoas e carros através de uma rua, certo? Então, o que nós podemos dizer, gente? Toda vez que a gente estivermos na rua, temos que ter cuidado, né? Para que os carros, eles possam andar no seu devido lugar. Existe também chamado de ciclovia. O que é ciclovia? Ciclovia é o quê? É onde as pessoas andam de bicicleta, né? Então, temos que andar devagar, temos que ter cuidado onde estamos sentados no carro, usar o cinto de segurança, certo? Então, aqui, a faixa de pedestre, para que serve a faixa de pedestre, meus amores? Para todo pedestre dizendo, pessoas, podemos andar por cima dela. Isso é usado como uma segurança, para que os carros não possam bater. Então, é importante vocês lembrarem que quando a gente estamos passando por cima da faixa de segurança, o carro ele não pode de jeito nenhum atravessar, ou seja, ele tem que ficar parado, esperar que as pessoas possam atravessar as ruas, certo? E outra coisa, o que são motoristas? São os que dirigem, certo? Os veículos diversos, como os carros, ônibus, caminhões, tratores, certo? Então, para que essas pessoas elas possam dirigir esses veículos, elas têm que estar regularmente com a carteira de habilitação em mãos. Porque é errado qualquer pessoa que não tenha carteira de motorista andar de carro, certo? Existem pessoas que fazem isso, existe sim, pessoas que fazem isso, certo? Existem pessoas que fazem isso, então isso é ilegal. Então a gente tem que se conscientizar disso, que as pessoas, os motoristas, eles têm que estar legalizados, eles têm que estar com a carteira em dia para poder movimentar, para poder dirigir os carros, certo? Então, existem regras de trânsito? Existem. Então, esse é um dos nossos objetivos na Semana do Trânsito. Seguir essas pequenas regras para que não possa acontecer vários acidentes, porque o índice maior de morte que existe em nosso país é o acidente de veículos, batidas de carro, de motos, bicicletas com carros. Então é muito difícil as pessoas poderem ter essa conscientização, certo? Então, para orientar o trânsito, o que acontece? Existe o quê? O guarda de trânsito. Ele é muito importante para que ele possa orientar o trânsito, né? Orientar o trânsito para que ele não possa virar uma bagunça, certo? Então, os guardas de trânsito, eles são formados, eles estudam para isso, eles têm um conhecimento necessário para que eles possam transferir, passar aquilo que eles aprenderam, tanto para os pedestres como para os motoristas, ok? Outra coisa, eles organizam o trânsito, né? Quando a gente vai nas cidades grandes, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, então a gente vê muito esses guardas de trânsito, orientando as pessoas e orientando os carros. Para quê? Para que não possa acontecer um acidente mais grave, né? Em relação aos pedestres ou também aos próprios motoristas, certo? No Brasil, existe aqui, ó, semáforo. Quem já conhece semáforo? Gente, é importante que nós conhecemos essas coresinhas aqui, ó, certo? O vermelho, o amarelo e o verde. Para que serve? Cada um desses semáforos, dessa corzinha aqui, ele tem uma cor importante. Vermelho, pare. Então, o carro, quando ele passa na estrada, que ele vê a cor do semáforo, ele tem que parar. O amarelo, ele tem que prestar atenção. Por quê? Pode ser que aconteça algum acidente, ou existem pessoas passando, né, naquela rua. Então, tem que prestar atenção, ficar bem atento para não provocar um acidente. O verde pode seguir. Então, a partir do momento que o semáforo ele determina verde, o motorista ele tem que andar, ele tem que seguir com bastante cuidado, ok, meus amores? Então, nós falamos aqui sobre
a faixa de pedestre, falamos sobre o guarda de trânsito, sobre o semáforo, sobre as ciclovias, certo? Falamos também sobre o cuidado que as pessoas têm que ter ao atravessar a rua, certo? Então, nós falamos do semáforo e podemos fazer o pedestre, ele deve obedecer a toda sinalização. Então, por isso que a Semana do Trânsito é muito importante, para que nós podemos ficar conscientes daquilo que representa a Semana do Trânsito, ok? Então, o motorista tem que respeitar, certo? Toda a regra que ele estuda, né? Antes da carteira de habilitação, né? Ou seja, é dever das autoridades municipais, né? Fazer o quê? Pavimentar as ruas, né? Manter as ruas e avenidas bem iluminadas. Por quê? Para não acontecer nenhum acidente. Então, e quanto mais as ruas estiverem pavimentadas, as ruas estiverem iluminadas, melhor vai servir para que os motoristas estejam atentos e até também as pessoas que andam de bicicleta, atentos aonde elas estão andando, né? Então, deve também colocar nas ruas placas. Isso daqui, gente, olha, são placas de sinalização. Então, cada uma delas tem um significado importante na vida das pessoas, né? Tanto dos motoristas como dos pedestres. Então, nós podemos aqui passar a noite toda falando sobre algumas regras do trânsito, né? Não atravessar, usar o cinto de segurança, ok? Então, gente, a Semana do Trânsito é isso. Nos conscientizar, aprender o quanto é importante nós aprendemos usando, pegarmos o carro, estarmos regularizados. Então, que vocês, como crianças, possam se conscientizar em relação à Semana do Trânsito, aprendendo várias coisas para que nós possamos não esquecer e termos um lugar bem agradável, né? E não possa acontecer acidente, certo? Fiquem com Deus. Te amo a vocês.